Fala galerinha do sexto ano, mais uma videoaula para vocês e hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você vai assistir esse vídeo. Estamos começando mais uma aula para você aí do sexto ano e hoje nós vamos falar sobre as frações equivalentes. Imagina que isso aqui sejam duas pizzas que dois amiguinhos compraram, duas pizzas idênticas, beleza? O primeiro dividiu em 4 partes iguais e comeu uma parte, uma fatia. O segundo dividiu em 8 partes iguais e comeu 2 fatias. A pergunta que eu faço é a seguinte: que fração representa o que esse menino aqui comeu? Você já sabe, né? Aqui, 4 partes iguais, ele comeu uma, então 1/4. Aqui foi dividido em 8 partes iguais e ele comeu 2/8. Agora, as pizzas são idênticas. Quem comeu mais? Se você acha que esse cara aqui comeu mais, você errou. Na verdade, eles comeram a mesma quantidade. Então, nós temos duas frações diferentes que representam a mesma quantidade. Quando isso acontece, elas são chamadas de frações equivalentes. E a gente coloca um sinal de igual aqui, dizendo que a fração 1/4 é equivalente à fração 2/8. Por quê? Porque elas representam a mesma parte do inteiro. Quando duas frações representam a mesma parte do inteiro, elas são chamadas de frações equivalentes. Agora note uma coisa interessante. Se eu pegar 1/2 e multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, eu vou achar 1 vezes 2 é 2 e 4 vezes 2 é 8. A fração equivalente. Ou seja, se eu multiplico os elementos da fração, o numerador e o denominador, por um mesmo número natural, eu construo uma fração equivalente à primeira. Eu posso fazer aqui, ó, 1/4, e ao invés de multiplicar por 2, eu multiplicar por 3. Não se esqueça que o símbolo de multiplicação pode ser um X ou uma bolinha, né? Bolinha não, um ponto. Agora, voltando ao assunto. 1/4, 3/3, 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 3 é 12. A fração 3/12 é equivalente à fração 1/4, que é equivalente à fração 2/8. Da mesma maneira, se eu pegar a fração 1/4 e multiplicar por 10, eu vou ter aqui, ó, a fração 1 vezes 10, 10, 4 vezes 10, 40. A fração 10/40 é equivalente a 3/12, 2/8, que é equivalente a 1/4. Tá certo? Mas, professor, eu posso apenas encontrar frações equivalentes multiplicando os elementos? Não, você pode achar frações equivalentes dividindo os elementos por um mesmo número natural. Isso se chama simplificação. Simplificação é quando eu encontro uma fração equivalente com elementos menores através da divisão. Como é que eu vou achar a fração equivalente aqui? Primeiro, eu preciso de encontrar o máximo divisor comum entre 12 e 20. Para achar isso, é muito simples. 12 e 20 são divisíveis por 4. O maior divisor comum entre eles é o 4.
Então, eu vou chegar aqui e dividir aqui por 4 e aqui por 4 e encontrarei a fração equivalente. 12 dividido por 4 dá 3, 20 dividido por 4 dá 5. Essa fração 3 sobre 5 é a menor fração equivalente que existe para 12 sobre 20. Por isso ela é chamada de fração irredutível. A palavra irredutível significa que ela não pode ser dividida para achar uma fração menor. Tá, professor, mas eu não lembro mais como é que faz máximo divisor comum, MDC, então como é que eu faço? Bom, aí nós vamos fazer um método chamado método das divisões sucessivas. Vamos dividindo, 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 até chegar na fração irredutível, certo? 20 sobre 36. Vou dividir por 2, porque os dois são pares, o 20 e o 36. O que eu acho? 10 sobre 18. Divido de novo, o que eu acho? 5 sobre 9. 5 sobre 9 não dá mais para dividir. Então eu cheguei à fração irredutível. Não dá mais para dividir como? 9 dá para dividir por 3, professor. Mas o 5 não. Então, 5 sobre 9 é uma fração irredutível. Aqui, mesma coisa, olha. Divide por 2, mas aqui não pode, então não dá. Tem que dividir por 3. Por 3. 24 dividido por 3 é 8. 45 dividido por 3 é 15. 8 e 15 não tem como dividir. 8 divide por 2, 15 divide por 3. Então nós chegamos na fração irredutível. 8 sobre 15. Dividido por 2, dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 72 dividido por 2, 36. Não dá por 2, mas dá por 3. 15 dividido por 3, 5. 36 dividido por 3, 12. 5 e 12 não tem como mais ter divisores comuns. Então nós chegamos à fração irredutível. Tá certo? E para finalizar, vamos ver o método para descobrir se duas frações são equivalentes. Olha como é que é simples. Você pega o numerador da primeira e multiplica pelo denominador da segunda. 6 vezes 4 dá quanto? 24. O denominador da primeira vezes o numerador da segunda. 8 vezes 3 também dá 24. Dando a mesma coisa, 24 e 24, então você pode dizer que 6 sobre 8 é equivalente a 3 sobre 4. 10 vezes 15, 150. 30 vezes 5 também dá 150. Deu a mesma coisa? Que bom! São frações o quê? Equivalentes. 10 sobre 30 é equivalente a 5 sobre 15. 3 vezes 3 é 9. 1 vezes 6 é 6. Não deu a mesma coisa. Se não deu a mesma coisa, então não são frações equivalentes. Até a próxima aula. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.